Você tá prestando atenção no Fera em X-Men 97? Você reparou que os X-Men estão cada vez mais se enfraquecendo, perdendo membros, e o Fera tá sempre direta ou indiretamente ligado com os personagens deixando a equipe? No terceiro episódio de X-Men 97, quando o Fera diz quem era a Jean original e quem era a falsa, a Madelyne se recusa a acreditar que não era verdadeira porque tinha as memórias da vida da Jean e a outra tinha apenas fragmentos dessas memórias. Ela diz nessa cena que a ciência do Fera pode ter sido manipulada por alguém com más intenções. Mas a única pessoa que fez esses exames ali foi o Fera. Ela estava diretamente acusando o Fera de ser mal intencionado. Como eu venho falando nos meus vídeos, eu acho que X-Men 97 está preparando o terreno para a Era de Apocalipse, uma realidade onde o próprio Fera é, na verdade, o Fera Negro, um cientista completamente louco e diabólico capaz de experimentos terríveis. Em um determinado momento nas HQs, essa versão dele, o Fera Negro, se passa pelo verdadeiro Hank McCoy e se infiltra nos X-Men. E o Fera Negro trabalha por um bom tempo em parceria com o próprio Senhor Sinistro. Eu acho, sinceramente, que o resultado do teste do Fera é real. O mais provável é que ele esteja falando a verdade nesse momento, e essa fala é só uma pequena pista que deixaram para indicar um caminho que a história pode tomar no futuro. É pra gente começar a ficar com a pulga atrás da orelha, desconfiar do Fera desde agora. Mas a gente não pode ignorar o fato de que existe a possibilidade dele ter mentido ali, mesmo que não seja tão provável assim. Mas bora imaginar essa segunda hipótese por um momento. Se for o caso, ele teria ajudado o Senhor Sinistro a finalmente colocar a Madelyne Pryor como uma infiltrada na equipe e teria deixado a Jean verdadeira vagando por aí achando que é um clone no fim do episódio. E a Jean verdadeira jamais entraria na mente de um amigo sem permissão, assim como ela se recusou a entrar na mente do Magneto no segundo episódio, então ela não teria como descobrir a verdade, pelo menos por enquanto. Ela literalmente fala nessa cena do Magneto que é errado usar os poderes dela para entrar na mente de alguém se o objetivo for descobrir se a pessoa tá sendo sincera ou não. Isso seria uma alteração enorme das histórias das HQs, mas eu ia achar bem interessante. Um ponto que poderia colaborar com essa história é que no laboratório do Senhor Sinistro tem duas macas. A Jean original desperta na maca da esquerda. Quando o Senhor Sinistro aparece despertando o clone, ele estava do lado da maca da esquerda também, como se a Jean da esquerda fosse o clone e não a original. É essa maca, inclusive, que está conectada com os equipamentos do laboratório, a outra não. Isso além do fato dele ter chamado o suposto clone de Jean durante o episódio. Então, apesar de improvável, existem elementos que podem ser usados para corroborar com essa outra hipótese. Mas para todos os efeitos, vamos considerar isso apenas uma possibilidade remota e não a realidade. Aliás, o Fera também pode ter mentido para a Tempestade quando disse que a perda de poderes dela era permanente. Pode ser que isso seja algo reversível, mas ele teria mentido para fazer ela, uma mutante nível ômega extremamente poderosa, se afastar da equipe e deixar os X-Men fragilizados. O Fera é então responsável diretamente por uma das Jeans e pela Ororo terem deixado a equipe. Sem contar que também foi ele quem consertou o dispositivo de viagem no tempo do Bishop e mandou o Bishop e o Cable pro futuro. E ele que disse que não tinha como curar o Cable ali. E também foi ele quem deu a ideia de mandar o Xavier pro espaço para buscar tratamento com o Império Shi'ar na quinta temporada do desenho clássico. Beyond our medical science. Though perhaps not beyond the aid of the superior technology of the Shi'ar. Charles também não está lá parcialmente por causa do Fera. Resumindo, vamos ficar de olho em Hank McCoy. Claro, na minha análise dos dois primeiros episódios, eu comentei sobre a HQ Fabulosos X-Men número 200, quando Charles Xavier vai buscar tratamento com os Shi'ar no espaço e deixa os X-Men nas mãos do Magneto, igual acontece no desenho. O Xavier passa um tempo no espaço e depois acaba voltando para a Terra e retomando o posto de mentor dos X-Men. Isso é o mais provável de acontecer, mas também dá para imaginar um cenário onde o Professor X tenha realmente morrido no desenho e isso tenha alterado a realidade, gerando um mundo que vai aos poucos se tornando semelhante ao da Terra 295, mundo da Era do Apocalipse nas HQs. Vale lembrar que a Era de Apocalipse começa justamente com a morte de Charles Xavier, e é a morte de Xavier se sacrificando para salvar o Magneto que faz Eric decidir seguir os passos e o legado de Charles desse momento em diante. E a maior parte da Era de Apocalipse se passa 20 anos depois da morte do Xavier nas HQs. HQs, então a realidade vai se alterando aos poucos nas HQs também. Eu vou falar bastante ainda sobre a Era de Apocalipse nesse vídeo. Uma informação importante que eu tenho que dar aqui no começo do vídeo é que esse episódio adapta a história da saga do inferno das HQs dos X-Men, quando a Jean volta depois de passar anos supostamente morta. Quando ela retorna, o Ciclope estava casado com a Madelyne Pryor. Madelyne descobre que era um clone da Jean, surta e vira a rainha dos duendes, atacando os X-Men. Chris Claremont, o roteirista responsável por essa saga, já disse
várias vezes que detesta essa história e odiou ter que fazer. Ele pretendia matar a Jean definitivamente na saga da Fênix Negra e fazer o Ciclope sair da equipe também em definitivo, abrindo espaço para novos personagens entrarem para os X-Men. Ele nunca teve a intenção de fazer a Jean voltar e queria que o Ciclope se aposentasse de vez. Por isso ele criou a Madelyne Pryor para dar um final feliz pro Scott. Mas aí a Marvel mandou ele trazer a Jean e o Ciclope de volta e ele teve que fazer um retcon na história da Jean, além de inventar essa parada da Madelyne ser um clone, o que nunca foi a intenção dele. É uma pena que o Chris Claremont não goste dessa história, porque eu particularmente adoro. De toda forma, essas informações que eu acabei de dar vão ser importantes ao longo do vídeo. Essas sagas que estão sendo adaptadas em X-Men 97, o Julgamento do Magneto, o Inferno, os flashbacks da saga da Fênix Negra, são todas dos anos 1980. Isso segue a linha do desenho clássico, claro, que adaptou em maioria sagas dos anos 80, já que eram as mais recentes na época, porque as dos anos 90 ainda estavam sendo feitas. Eles até estão usando nessa primeira temporada elementos de sagas como E de Extinção, por exemplo, que é de 2001, mas a maioria são histórias dos anos 80 mesmo. E se X-Men 97 estiver adaptando como se fosse uma década por temporada? Imagina comigo, primeira temporada anos 80, segunda temporada anos 90 com sagas como Era de Apocalipse e Massacre, e uma terceira temporada adaptando arcos dos anos 2000, quem sabe até Dinastia M, o arco do nascimento da Hope Summers, filha adotiva do Cable, e Vingadores vs X-Men. Eu ia achar irado. E esse conceito de cada temporada adaptar uma década não é novidade nenhuma. Em WandaVision e na última temporada de Agentes da S.H.I.E.L.D., por exemplo, cada episódio se passava em uma década, sem contar os filmes mais recentes da Fox que também se passavam cada um em uma década diferente. Bem feitos ou não, Dias de um Futuro Esquecido se passa nos anos 70, Apocalipse nos anos 80 e Fênix Negra nos anos 90. Não custa sonhar que X-Men 97 pode fazer isso também, né? No episódio 3 já teve mudança logo de cara, inclusive na recapitulação do que aconteceu antes. O famoso Previously on X-Men agora teve a voz da Jean narrando os acontecimentos prévios. Sempre foi a voz do Ciclope no desenho clássico, no episódio 2 de X-Men 97 mudou pro Magneto e agora Jean Grey. Claro, ela é muito importante nesse episódio, é uma história sobre ela, então faz sentido. Também tem outra coisa curiosa já nesse recap. Na minha análise dos 2 primeiros episódios eu comentei sobre uma fala curiosa da Tempestade, que tem uma menção indireta a Blink, personagem importante da Era de Apocalipse. Nesse recap colocaram justamente essa fala da Ororo, sugerindo que a fala realmente é importante. Eles querem lembrar a gente dessa fala específica por algum motivo. Aliás, quando a Tempestade fala sobre conexões frágeis nesse recap, aparece a foto do Scott com a Jean, dando uma pista de que o relacionamento dos dois vai se fragilizar agora. Adicionaram novas cenas na abertura também. Uma da primeira luta dos X-Men contra o Magneto na base de mísseis no episódio 3 da primeira temporada. Essa luta da animação, inclusive, era uma homenagem à primeira HQ dos X-Men, em 1963, quando eles enfrentaram o Magneto em uma base militar. A cena da Jubileu na abertura antiga, correndo dos humanos e parando em uma grade, não apareceu nos 2 primeiros episódios, mas agora apareceu alterada. Dessa vez, o Mancha Solar aparece na mesma situação, o que ilustra com clareza o que eu falei na análise dos 2 primeiros episódios, de que o arco dele no começo de X-Men 97 segue o arco da Jubileu no começo da animação clássica. Na abertura original, a Jubileu estava fugindo de humanos comuns, mas o Roberto aqui foge dos amigos da humanidade, que sequestraram ele no primeiro episódio. Também tem uma imagem do Professor X com a Lilandra e o conselheiro dela, Araki, no episódio 17 da terceira temporada, quando ela dispara as armas do Império Shi'ar contra a Jean na Lua. Essa imagem na abertura pode ser uma pista de que o Xavier e Lilandra vão voltar pra Terra, talvez mais cedo do que imaginamos, mas o mais provável é que seja só no fim da temporada mesmo. Depois vem outra cena do mesmo episódio que é continuação direta da cena do disparo. Dessa vez é o Ciclope assistindo a Jean se sacrificar na Lua durante a saga da Fênix Negra. Nessa cena do desenho clássico, ela empurra o Scott pra longe pra ele não ser atingido pela arma e fala pra ele telepaticamente: parte de mim sempre estará com você. Uma mensagem semelhante à que a Madelyne passa pro Cable no fim do episódio. Depois tem uma cena nova do Gambit e a Vampira de romancinho na quadra de basquete. Essa cena não apareceu no primeiro episódio, ela foi feita pra abertura ou cortada do desenho, mas mostra exatamente os 4 personagens que aparecem jogando basquete em X-Men número 4 de 1991. É Wolverine, Gambit, Jubileu e Vampira, todos inclusive com as mesmas roupas dessa edição dos quadrinhos. A única diferença é que a camisa da Jubileu é amarela e não branca, mas ainda assim tem o número 7 igual nessa HQ. O nome do episódio é Fire Made Flash, frase dita pela Fênix na terceira temporada, que era uma alteração da frase original das HQs, como comentei na análise dos 2 primeiros episódios. Como eu falei no começo do vídeo, quando Chris Claremont escreveu a morte da Jean nas HQs, ele não pretendia trazê-la de volta. Então a Marvel pediu pra ele trazer a Jean de volta à vida e ele teve que fazer um retcon na própria história
história. A alteração que ele fez foi que a Fênix original não possuiu o corpo da Jean, mas fez uma cópia do corpo dela, enquanto a Jean verdadeira ficou em um casulo no fundo do rio Hudson. Um tempo depois ela foi encontrada e resgatada pelo Quarteto Fantástico e os Vingadores na HQ Quarteto Fantástico número 286. Ela até fica desesperada quando descobre que os X-Men e o Magneto estavam lutando lado a lado. É sensacional. Mas então, depois desse retcon, a Fênix literalmente virou fogo transformado em pele, que seria o título desse episódio. No desenho pode ter acontecido algo parecido. A primeira aparição da Fênix no desenho foi saindo da água do rio Hudson, então pode ser que a Jean estivesse ali no fundo do rio e a Fênix desde o começo fosse só uma cópia do corpo dela. Talvez o Sinistro tenha encontrado o casulo da Jean no fundo do rio Hudson no começo da saga da Fênix e tenha feito o clone naquele momento. Quando a Madelyne escaneia a mente da Jean original, ela vê as memórias da Jean, mas em todas ela tá sem rosto. Isso é retirado diretamente das HQs de Inferno. Nos quadrinhos, a Madelyne vai ficando louca aos poucos e não tão rápido como no desenho. Quando ela descobre que a Jean voltou à vida, ela começa a ter pesadelos com o rosto dela sendo desfeito pela Jean, enquanto a original chama ela de cópia. Nesses flashbacks rolam cenas da Jean da série original sem o rosto. A primeira é da Jean treinando na Sala de Perigo, no episódio 5 da primeira temporada. Depois tem ela com o traje de Garota Marvel na Batalha da Lua da saga da Fênix, na terceira temporada. Em seguida, a Jean nos braços do Scott, uma cena do episódio 8 da primeira temporada, quando rola a primeira aparição do Juggernaut no desenho. Outra cena mostra a Jean e Scott se beijando e o Wolverine com ciúmes. Essa também é do episódio 5 da primeira temporada, mesmo episódio do meme clássico do Logan olhando a foto dos dois. Depois tem uma cena de quando os X-Men lutaram contra a Fênix Negra no Central Park, na terceira temporada, episódio 16. Uma cena mostra o Scott ao lado da Jean em uma cama de hospital de quando ela estava se recuperando depois de se tornar a Fênix Negra, também na última temporada, no episódio 14. A última visão é do primeiro casamento dela com o Scott, quando o Morpho estava se passando por padre, no começo da segunda temporada. Nessa cena, o Wolverine tá usando uma camiseta preta que ele usava o tempo todo no desenho clássico, assim como a jaqueta do primeiro episódio. O Morpho faz uma piadinha, dizendo que deviam chamar aquela Jean que acabou de chegar ali de Jean Doe. No inglês, quando uma pessoa não tem identificação, normalmente é chamada de John Doe, no caso de homens, ou Jane Doe, no caso de mulheres. São pseudônimos usados com frequência quando o nome da pessoa é desconhecido. Ele propõe uma votação para decidirem como chamariam ela e se transforma na Spiral, a assistente do Mojo no Mojoverso, levantando todos os 6 braços como se fossem 6 pessoas votando. Isso é uma piadinha, mas provavelmente prepara o terreno pro episódio 4, que deve ter o Mojo como grande vilão. Por isso ele se transforma especificamente na assistente do Mojo. O nome do episódio é Motendo/Life Death. Motendo, a primeira parte do nome, deve ser uma mistura de Mojo com Nintendo. Foi confirmado que vai ter um episódio em 16 bits com gráficos de Super Nintendo e muito provavelmente, quase com certeza, vai ser esse episódio. Eu imagino que o Mojo vai prender os X-Men no jogo clássico do Super Nintendo chamado Mutant Apocalypse. A segunda parte do nome do episódio, Life Death, eu explico daqui a pouco. Voltando pra cena, é legal também reparar que enquanto a câmera vai se voltando pro Fera, o Morpho se senta constrangido porque aparentemente ninguém comprou a piada dele. Mas mesmo enquanto ele vai sentando, ele mantém os 6 braços erguidos. Só que no fim o Fera até compra a ideia e chama ela de Jean Doe. Boa, Morpho. Aliás, é legal comentar aqui que essa aparência do Morpho em X-Men 97 parece ser inspirada pela aparência dele na Era do Apocalipse, quando ele não tinha nariz e a pele cinza. O Fera diz que usou raios gama para analisar as duas Jeans e descobriu que a Jean que estava desacordada era mais velha e, portanto, era a original. Raios gama são muito conhecidos pelas histórias do Hulk, claro, mas eles também foram mencionados pelo próprio Fera no primeiro episódio do desenho clássico, quando perguntam para ele por que os mutantes são como são. Gamma rays, pollution, ozone depletion, television. O Fera anuncia o resultado dos exames e quando Madelyne pede pro Scott concordar com ela, ele não faz absolutamente nada, o que deixa ela inconformada. Ela começa um discurso dizendo isso aqui. Ela dá a entender que se sacrificou tantas vezes que até perdeu as contas, mas também dá a impressão que talvez ela realmente não se lembre quantas vezes ela se sacrificou, como se as memórias que ela tinha fossem fragmentadas e não completas. E discordar do Fera aqui dessa maneira é algo que a Jean verdadeira jamais faria, um ponto que vai contra a outra hipótese do começo do vídeo. Na primeira temporada do desenho clássico, por exemplo, quando o Bishop fala que um X-Men ia assassinar o presidente, a Jean é a primeira a admitir que era uma possibilidade e que ela poderia ser assassina porque ela sentia que existia uma escuridão dentro dela. It couldn't be Jean. Of course it could.
I've had my dark days. Então a Jean verdadeira não ia duvidar do que o Fera estava falando ali. As visões da Madelyne na mente da Jean de momentos do desenho clássico mudam para uma memória mais recente. A Jean aparece no laboratório do Senhor Sinistro acordando e escapando. Ela vai parar na mesma esquina em que Callisto e Elite estavam se escondendo no primeiro episódio de X-Men 97 e vê a loja chamada Crazy Edge. Eu falei sobre essa loja na análise dos 2 primeiros episódios, então eu não vou falar de novo, mas é legal reparar que estava rolando uma promoção de videocassetes e DVDs. Lembrando que os aparelhos de DVD chegaram no Brasil no começo dos anos 2000, mas começaram a ser vendidos nos Estados Unidos por volta de 1997. Ela vê o julgamento do Magneto por uma das TVs da loja e depois, por algum motivo, aparece uma imagem da mansão dos X-Men na reportagem. Em teoria, era para a localização do lar dos mutantes ser um segredo, então é bem possível que a Val Cooper tenha caguetado o endereço para os jornais. De toda forma, é assim que a Jean decide ir atrás dos X-Men. O Senhor Sinistro chama a Madelyne de Jean e se comunica com ela pela babá eletrônica, enquanto uma tempestade cai do lado de fora da mansão. Essa tempestade ajuda a criar um clima tenso na cena, e isso lembra muito do fim do segundo episódio, quando a tempestade, já sem os poderes, se assusta com os raios. Ele mostra telepaticamente para Madelyne no momento em que clonou a Jean. Madelyne Pryor começa a surtar, quebrar várias fotos dos X-Men e finalmente se transforma, adotando o visual que ela tem quando se torna a rainha dos duendes das HQs. O Sinistro até chama ela de minha rainha, em alusão a esse arco. O traje das HQs era muito mais sexualizado, então para aliviar deram uma misturada no visual da Madelyne Pryor como rainha dos duendes com o do traje que a Jean usou quando se tornou rainha negra do Clube do Inferno na saga da Fênix Negra. Inclusive esse é exatamente o traje que ela estava usando quando disse a frase que virou o nome desse episódio. Tudo isso, como eu disse, é retirado diretamente da saga chamada Inferno. Quando o Sinistro se apresenta para ela, ele diz que ela pode chamar ele de pai, e essa fala dele também é retirada diretamente das páginas das HQs desse arco. A própria Madelyne, depois que termina a transformação, menciona Inferno. Mais tarde no episódio, ela também se auto-intitula a Rainha dos Duendes. Durante a transformação dela, ela arremessa a babá eletrônica na direção de uma das fotos na parede e o vidro acaba rachando, num efeito como se fosse a câmera que tivesse quebrado. Depois a gente vê que essa foto que ela destrói é uma recriação da capa de X-Men Volume 2, número 30, HQ que mostrou finalmente o casamento de Scott com Jean Grey, depois de anos de relacionamento e depois dele ter sido casado com Madelyne Pryor. Outra foto que aparece é uma recriação de uma imagem promocional de X-Men 97. A original tinha mais personagens e eles estavam em cima da cabeça de uma sentinela, mas na foto que aparece no episódio retiraram o Bishop, o Morpho e a Tempestade e colocaram os heróis em cima de uma montanha de gelo. Também aparece nesse momento uma foto dela com o Professor Xavier. Além disso, ela acaba derrubando o uniforme de Garota Marvel que usou na Lua. Outra coisa importante de notar nessa cena é que a Jean cria roupas telepaticamente para ela. Ela nunca teve esse poder quando estava normal, só quando foi possuída pela Fênix. Isso pode significar que a Madelyne Pryor ainda tem uma pequena porção da Força Fênix dentro dela, assim como acontece nas HQs da saga Inferno. Depois o Fera aparece consertando o dispositivo de viagem no tempo do Bishop. Primeiro é legal relembrar que no desenho clássico, se o Bishop tirasse esse dispositivo do pulso, ele era jogado de volta para o futuro. Então também é estranho ele estar no presente sem usar o bracelete. O Scott lembra que o Bishop tinha comentado que nunca ouviu falar sobre um passado onde o Magneto liderava os X-Men, trazendo de volta uma fala do próprio Bishop no episódio 2. O Bishop então começa a explicar que o tempo não é um livro escrito, ele está sempre se reescrevendo, mas ele é interrompido imediatamente pelo Fera. Essa fala do Bishop sobre o fluxo temporal sempre estar se reconstruindo lembra uma fala do fim da Era de Apocalipse, quando a realidade estava se reescrevendo para voltar ao normal. E por que será que o Fera não quis deixar o Bishop explicar sobre o fluxo do tempo pro Scott? Tá, agora eu tô forçando, mas de todo jeito vamos ficar de olho nesses detalhezinhos sobre o Hank McCoy. Essa ideia de que os X-Men sendo liderados pelo Magneto é algo que o Bishop nunca viu também vem da Era do Apocalipse. E por mais que a gente tenha descoberto no fim do episódio que, do ponto de vista da conveniência da narrativa, o Bishop estava no passado para levar o Cable pro futuro, a gente ainda não teve nenhuma resposta do porquê ele tinha ido pro passado e já estava lá quando começa a história de X-Men 97. É mais um mistério que a gente precisa descobrir. Quando o Fera interrompe o Bishop, ele diz "All my stars and garters", uma fala clássica de Hank McCoy, uma catchphrase que ele fala constantemente e inclusive é dita por ele na saga da Fênix nas HQs quando ele era membro dos Vingadores. E na Era de Apocalipse essa frase foi levemente alterada e o Fera Negro dizia "Curse my stars and garters". É legal reparar que o episódio mostra em destaque 2 laboratórios diversas vezes, o do Senhor
Sinistro e o do Fera, traçando um paralelo entre os personagens. Isso pode ser visto como um paralelo entre o bem e o mal, ou pode ser interpretado como mais uma pista de que o Fera talvez não esteja lá tão bem intencionado assim. Morpho descobre que o Magneto e a Vampira têm vários horários reservados na sala de perigo. É pra ser sugestivo do relacionamento deles, mas eu acho que se fosse romancinho eles iam pro quarto e não pra sala de treinamento perigosíssima dos X-Men. A não ser que eles gostem de aventuras entre quatro paredes, claro. Mas o que eu acho que tá rolando aqui é que o Magneto estaria tentando ajudar a Vampira, tentando ensinar ela a controlar os próprios poderes pra só roubar a energia dos outros quando ela quiser. Dessa maneira ela poderia tocar no Gambit finalmente. A Madelyne Pryor então começa a dar alucinações pros X-Men, mostrando basicamente uma versão do inferno pra cada um deles. Isso também acontece nas HQs na Saga do Inferno. O Gambit, por exemplo, vê a Vampira junto com o Magneto com os trajes meio selvagens. Isso é uma recriação muito fiel da capa de Fabulosos X-Men número 274, história que mostra pela primeira vez que os dois sentem uma atração um pelo outro. É a primeira vez que o Magneto tenta beijar a Vampira, mas ele acaba não arrumando nada. Essa é uma história que se passa na Terra Selvagem e, embora não aconteça nada entre os dois ali, a HQ prepara o terreno pro futuro, quando os dois se casam e têm um filho na Terra 295, quando o relacionamento entre eles começa de verdade. E nessa cena a pele dos dois vai se misturando, porque esse é justamente o maior pesadelo do Gambit. Perder a Vampira, a mulher que ele ama e que não pode tocar, pro Magneto, que consegue encostar nela sem ter os poderes e as memórias drenadas. A cena lembra muito o momento da Era de Apocalipse, quando o Gambit viu Magneto e Vampira se tocando e percebeu que tinha perdido o amor dela pra ele. Mancha Solar e a Jubileu estavam vendo TV quando são atacados por criaturas que saem de dentro do aparelho. A garota na TV, que avança na direção deles, lembra visualmente a Illyana Rasputin, a magia, a irmã do Colossus e parceira de equipe do Mancha Solar nos Novos Mutantes. Depois a alucinação ainda se transforma na mãe do Roberto. Pela fala da mãe dele, fica claro que ela não aceita o fato dele ser mutante. A visão do Morpho começa com o Wolverine no banho, mas com uma voz estranha que vai se alterando até finalmente se tornar o Senhor Sinistro, que seria, claro, o maior pesadelo dele, já que Nathaniel Essex sequestrou o Morpho e fez lavagem cerebral nele no desenho clássico, forçando o Morpho até atrair os X-Men. O Scott e o Bishop correm pro quarto onde estava o Cable, mas a Madelyne Pryor aparentemente já não estava mais lá. Um monstro com tentáculos aparece para prender os dois. O maior medo do Ciclope é o Professor Xavier falando para ele que ele estava falhando como líder dos X-Men. A primeira coisa que o Charles Fake fala, inclusive, é deméritos, que era a punição dele pros X-Men nas HQs quando eles faziam algo de errado, e algo que também foi lembrado no episódio 1 quando Scott e Madelyne estavam se recordando do passado. Your childish hijinks have cost you 5 demerits, young man. E o maior medo do Bishop é a Shard, irmã mais nova dele, dizendo que ele abandonou ela. Vários objetos vão se tornando monstros, algo muito fiel à Saga Inferno, quando até um elevador virou um monstro que engoliu um cara em Nova York. Isso provavelmente é o que inspirou a cena do Fera na porta do elevador da mansão, encarando um monstro nesse episódio. Na treta contra os monstros na mansão, Fera manda mais daquelas clássicas citações dele. Primeiro ele menciona o Inferno de Dante, um clássico da literatura. No Inferno de Dante, o inferno é composto por 9 círculos, e o primeiro é chamado de Limbo. O Limbo tem muita importância na história da Saga do Inferno, como eu comentei, e é acessado pela magia irmã do Colossus. E você deve lembrar que também tem outro lugar chamado de Limbo no MCU, que apareceu na série do Loki e também vai aparecer em Deadpool e Wolverine, e que eu acho que vai acabar se tornando o mundo de batalha, o mundo bélico das Guerras Secretas. Depois o Fera fala isso aqui, que é uma frase de um poema chamado Jabberwock, de Lewis Carroll. Bishop arremessa o Wolverine em um momento, replicando o clássico movimento que o Colossus sempre fazia nas HQs com o Logan. E é legal lembrar que na saga da Fênix Negra nas HQs eles inverteram o movimento e o Wolverine é quem arremessa o Colossus. Depois uma sentinela demoníaca aparece e pode ser a mesma que a Madelyne viu nas visões dela quando estava na mente do Garrick, mas dessa vez com umas espécies de chifres que lembram Surtur, o deus responsável pelo Ragnarok. Também tem uma cena dessa treta do Scott disparando nas costas do Bishop para ele ampliar a rajada e redirecionar nos monstros, algo que lembra muito que o Thor e o Homem de Ferro fizeram em Vingadores Ultimato. No fim dessa treta, Jean aparece salvando todos e Madelyne leva Nathan Summers embora dali. Quando os X-Men se reúnem e o Magneto decide ir atrás do Senhor Sinistro, o Morpho se transforma na forma humana que ele adotava no desenho clássico, mas com umas olheiras roxas. Nesse exato momento, o Morpho diz que Sinistro podia até controlar mutantes e ele sabia disso como ninguém. Esse visual com as
olheiras era justamente como o Morpho ficava quando estava sob o controle mental de Nathaniel Essex. Quando ele fala sobre o passado do Senhor Sinistro nos anos 1800, isso é uma referência ao episódio 9 da 5ª temporada do desenho clássico, que mostra como Nathaniel Essex virou o Senhor Sinistro. No desenho, ele fez experimentos nele próprio, sozinho, mas nas HQs ele se tornou o Senhor Sinistro após passar por experimentos pelas mãos do próprio Apocalipse, também nos anos 1800. E tem uma transição de cena bem diferente nesse episódio, quando vários morcegos passam voando na tela para mudar da cena dos X-Men planejando ir atrás do Sinistro para a cena do vilão com o bebê no laboratório dele. Nas HQs é o Senhor Sinistro quem cria o vírus tecno-orgânico, mas não é ele quem infecta o Cable. Nathaniel Essex cria esse vírus a pedido do Apocalipse, mas depois ele tenta usar o vírus contra o próprio Apocalipse. Só que a habilidade do Apocalipse de alterar a própria estrutura molecular acaba salvando ele do vírus, então o Sinistro foge e tenta pensar em outra maneira de derrotar Ensabanur. Como ele achava que a chave para isso estava na genética de Ciclope Jean Grey, ele cria um clone da Jean, a Madelyne Pryor, e manipula ela e o Scott para terem um filho, Cable, que seria um mutante poderoso o suficiente para derrotar o Apocalipse. Então o próprio Apocalipse acaba usando o vírus tecno-orgânico para infectar o bebê Cable, que é mandado para o futuro por uma mutante chamada Jenna Ascani para tratar desse vírus. Inclusive, quem cuida do Cable nas HQs é uma personagem chamada Mãe Ascani, que é uma versão de Rachel Summers, irmã do Cable e filha do Scott e da Jean, só que uma versão que estava presa fora da linha do tempo dela. Mas no desenho alteraram os personagens, e o Bishop leva o bebê para ser tratado pelo Forge no futuro. A cena do bebê Cable nesse líquido em um tanque também vem das HQs, de uma história em que o Senhor Sinistro treina o Cable para tentar derrotar o Apocalipse. Mas nos quadrinhos essa cena não tinha nada a ver com o vírus, só adaptaram o visual mesmo. Quando os X-Men chegam no covil do Sinistro, a Madelyne Pryor estava esperando por eles. Ela dá uma de Sharon Stone em Instinto Selvagem, descruzando a perna daquele jeito. Eu falei na análise passada sobre um possível spin-off dos Novos Mutantes. Quando Charles saiu da Terra e o Magneto assumiu nas HQs, Magneto atuou como diretor da escola toda e apareceu bastante nos quadrinhos dos Novos Mutantes. Além do Míssil, que era membro da formação original e apareceu na 5ª temporada do desenho, outra personagem que faz parte dos Novos Mutantes desde muito cedo aí nas histórias deles e já apareceu na animação também, é a Eliana Rasputin, a Magia. O Morpho se transforma nela 2 vezes nessa cena. Primeiro com o uniforme que ela usa nos Novos Mutantes. Depois, quando estava sob o controle da Madelyne Pryor, ele se transforma em uma outra versão dela, uma versão mais demoníaca chamada Dark Child. E a Eliana foi muito importante na saga Inferno nas HQs. Em resumo, ela ganha poderes demoníacos, adquire a habilidade de se teletransportar e é forçada a abrir um portal pro limbo durante a saga. O Magneto tretando com a Madelyne acaba levando a pior. Enquanto ele só consegue controlar objetos de metal, ela consegue controlar qualquer coisa e acaba cortando ele com vários fragmentos de vidro. O Ciclope acerta ela com uma rajada óptica e faz ela sangrar, imediatamente se arrependendo e pedindo desculpas. Mas ela limpa o sangue com um sorriso maléfico, quase usando o sangue como batom, e em seguida beija ele e fala que ele vai sangrar também. Essa é uma das cenas mais arrepiantes desse episódio. Enquanto os outros batalham com a Madelyne, o Wolverine cuida da Jean na mansão, invertendo o que acontece no episódio 6 da 1ª temporada, quando o Logan fica ferido e Jean cuida dele. Ele fala pra ela ler a mente dele e se lembrar. Nesse momento ela chora e pergunta se ela realmente significava tanto assim pra ele. A Jean sempre soube que o Wolverine tinha sentimentos por ela, mas nunca chegou a invadir a mente dele e entendeu tanto que ele realmente a ama. E é muito simbólico aqui que o Logan seja a primeira pessoa que ela se lembra, mesmo que seja por ela ter lido a mente dele. Por isso chega até a pintar um clima. Agora ela finalmente sabe o tanto que ela representa pro Logan. E isso também tem a ver com a Era de Apocalipse nas HQs. É uma história em que os dois eram um casal e passaram mais de 20 anos juntos. Então agora no desenho, depois do Ciclope ter um filho com outra mulher e estar atormentado porque o filho dele foi levado pro futuro, com certeza a relação dele com a Jean não vai voltar igual. Depois de tudo isso, vai estar totalmente abalada. E isso pode muito bem abrir espaço pro Wolverine finalmente realizar o sonho dele de ficar com ela. Mas claro, a Jean também tem sentimentos pelo Ciclope, e quando ela percebe que ele tá em perigo por causa da ligação psíquica que existe entre os dois, ela faz uma projeção astral para proteger ele. E é lógico que antes de proteger o Scott, ela amarra o cabelo, para depois facilitar pra gente diferenciar as duas no fim do episódio. Jean com o cabelo preso, Madelyne com o cabelo solto. A Jean e a Madelyne se enfrentam no plano astral, assim como o Xavier e a Jean enfrentaram o Rei das Sombras no episódio 5 da 4ª temporada. Elas também batalharam no plano astral nas HQs da Saga do Inferno. Quando a Madelyne fala que ela era a Fênix, a imagem que aparece lembra muito a das HQs do Reino Subterrâneo do Senhor Sinistro, justamente de quando a Madelyne Pryor absorve a força da Fênix. Nessa cena aparece um relógio com o cristal do Senhor Sinistro,
simbolizando o controle mental dele sobre a Madeleine. O relógio vira uma das rodas da cadeira de roda do Professor X. Essa cadeira de rodas, até com cobertor nas pernas, é da época das primeiras HQs dos X-Men. A Jean segura um boneco de um ciclope, um bicho de um olho só, o mesmo boneco que também apareceu na animação clássica durante a saga da Fênix Negra, quando ela visita a casa dos pais. Elas também veem juntas a morte de Annie Richardson, melhor amiga da Jean na infância e cuja morte despertou os poderes da Jean, tanto na animação quanto nas HQs. Essa cena da morte da Annie também é retirada diretamente da Saga do Inferno, na HQ Fabulosos X-Men número 241. Madeleine também mostra alguns momentos da vida delas pra Jean. Tem a imagem da formação original dos X-Men, daquele quadro que aparece no escritório do Xavier no episódio 1 de X-Men 97. Depois o momento clássico que o Scott carrega a Jean no colo na Saga da Fênix Negra. Levemente alterada, mas da capa famosa de Fabulosos X-Men número 136. Também tem de novo a foto do casamento da Jean e do Scott, que aparece mais cedo no episódio. Outra imagem é uma versão da capa de Classic X-Men número 1, uma HQ que reimprimiu a história de Giant Size X-Men número 1, adicionando histórias suplementares. Essa é a primeira edição da nova formação dos X-Men, quando Wolverine, Tempestade, Colossus e Noturno entraram para a equipe. Também aparece a foto dela com o Professor Xavier, que vimos no quarto dela nesse episódio, e a última imagem que aparece é de um pôster comemorativo feito por Michael Shaw para a Comic Con 2020. As duas começam a perceber que tinham memórias e dores compartilhadas e assim elas começam a se entender, algo que também acontece nas HQs da Saga do Inferno. Seguindo na cena, a projeção da Jean engole a Madeleine e o bebê Nathan aparece como se estivesse saindo do útero, enquanto a Jean fala que ele era uma lembrança viva do amor mais puro que duas pessoas podem compartilhar. É assim que a Jean ajuda a Madeleine a apagar toda a dor que estava sentindo, toda a crise existencial, usando o amor que ela tem pelo filho. É isso que resolve a treta. Bonito, né? Depois da intervenção da Jean, Ciclope e Madeleine se unem e atacam o Senhor Sinistro. É legal notar que a rajada do Ciclope abre um buraco na barriga dele. Normalmente ele se regenera quase instantaneamente, mas isso não acontece aqui porque os poderes do Ciclope são a fraqueza do Sinistro tanto no desenho quanto na HQ. É assim que o Scott mata o Sinistro na Saga do Inferno, por exemplo, desintegrando Nathaniel Essex. Mas claro, como é o Senhor Sinistro, ele não fica morto por muito tempo. E no desenho também, no fim da segunda temporada, acontece a mesma coisa. Eles resgatam o bebê Cable, agora infectado com o vírus tecno-orgânico, que a imagem do bebê sendo infectado também é extremamente fiel às HQs, apesar de terem mudado quem foi a pessoa que infectou ele. Depois de resolverem essa parada, o Bishop fala que conhece um cara que pode construir qualquer coisa. Eles decidem então que o Bishop vai levar Cable para ser curado no futuro. Esse cara que o Bishop tá falando é o Forge, que sempre aparece com ele no futuro no desenho clássico. O Scott diz que não vai abandonar o filho como o pai fez com ele. Uma referência a Corsair, o líder dos Starjammers, pai do Ciclope, que aparece na Saga da Fênix no desenho clássico. E o Ciclope tá tão afetado por essa situação que ele falou que não ia abandonar o filho, mas no fim nem chegou a se despedir do filho. Clima pesado. A mensagem telepática da Madeleine pro Cable é extremamente emocionante, é um dos pontos mais altos desse episódio. Talvez seja por causa dessa mensagem telepática que o Cable já conhecia a história do Scott e da Jean quando apareceu pela primeira vez no desenho clássico. E a música que toca quando o Bishop atravessa o portal com o bebê é justamente a música tema do Cable, que tocava quando ele aparecia na animação dos anos 90. Depois a Madeleine decide deixar os X-Men, finalmente assume o nome de Madeleine Pryor e se despede da Jean. É legal que deixaram em aberto ainda quando as duas foram trocadas. Nenhuma delas sabe ao certo quando o Sinistro trocou elas ou quem viveu cada uma daquelas experiências. Elas não sabem nem quem foi a Fênix de fato. É um mistério legal pra deixarem no ar, eu não tô com pressa de saber a resposta. Isso também reflete na cena seguinte, quando o Scott e a Jean se encontram no quarto destruído. Os dois ficam parados bem longe um do outro, como se fossem estranhos. Nenhum dos dois sabe ao certo o que viveu com o outro, até onde eles dois estiveram juntos. Eles também não sabem se são casados ou não. Tem toda uma atmosfera de tensão nessa cena. A cama quebrada, a foto quebrada, tudo mostra que as coisas não estão nada bem ali. A história vai para um bar em Dallas chamado Tequila Mockingbird. O nome do bar é claramente uma brincadeira com To Kill a Mockingbird, um romance de Harper Lee que foi adaptado no filme O Sol é para Todos e fala justamente sobre racismo e preconceito, temas fundamentais
fundamentais nas histórias dos X-Men. A Tempestade estava dentro desse bar tomando uma gelada. É aí que ela conhece o Forge. Claro, uma versão mais nova do que a que aparece com o Bishop sempre no futuro. Aqui entra outra parte da história do próximo episódio, a segunda metade do nome. Life Death é um arco também feito por Chris Claremont, dividido em duas partes. A parte 1 em Fabulosos X-Men número 186 e a parte 2 na edição 198. É o arco que explica como a Aurora lida com a perda dos poderes dela e começa um relacionamento com o Forge. E Life Death parte 2 é o nome do sexto episódio dessa temporada também. Nessa história os dois estavam em um laboratório do Forge justamente em Dallas, o que também virou referência nessa cena pela localização do bar. O Forge diz que quer ajudar a Tempestade a recuperar o que ela perdeu, falando claro dos poderes dela. Nas HQs é justamente o Forge quem constrói a arma que tira os poderes dela a pedido da Val Cooper e quem dispara é o Henry Peter Garrick. A Tempestade passou um bom tempo nessa situação nas HQs, foram mais de 3 anos e 40 edições de Fabulosos X-Men com a Aurora sem poderes, entre julho de 1984 e outubro de 1987, mas também foi o próprio Forge que conseguiu restaurar os poderes dela em Fabulosos X-Men número 226. Talvez ele próprio consiga reverter a situação, devolvendo os poderes dela no desenho também, quem sabe já no sexto episódio. É legal lembrar também que o Forge do presente já tinha aparecido no desenho clássico, primeiro no episódio 11 da terceira temporada, liderando a X-Factor, e depois na última temporada, nos primeiros 2 episódios, quando ele se une aos X-Men, o Magneto e o próprio Senhor Sinistro para tentarem deter a invasão alienígena da Falange. Aliás, nas 2 ocasiões em que o Forge do presente encontra os X-Men no desenho clássico, a Tempestade não estava lá, então faz total sentido que eles estejam se conhecendo agora. E como eu falei no começo do vídeo sobre os X-Men perdendo membros e se enfraquecendo, eu preciso comentar aqui que eu tô com a sensação de que o Gambit vai acabar saindo da equipe também. Provavelmente isso vai acontecer no episódio 5, intitulado Remember It, que deve ser sobre ele, porque essa é uma frase de efeito que ele fala com frequência no desenho clássico. E a última palavra que a Madelyne fala pro Cable nesse episódio telepaticamente quando tá dizendo adeus é Remember. O que pode sugerir uma ligação com essa outra possível despedida do Gambit com os X-Men. Isso também tem a ver com a Era do Apocalipse, quando o Gambit abandona os X-Men ao descobrir que a Vampira e o Magneto estão tendo um caso. Quando ele sai da equipe, ele funda os Externals, um grupo de saqueadores mutantes que tem como membros, por acaso, a Jubileu e o Mancha Solar. Talvez essa proximidade dos dois em X-Men 97 também seja uma pista disso, não seja por acaso. E os Externals são muito importantes na Era de Apocalipse também. Eles são enviados pelo Magneto para o espaço para tentar roubar o Cristal M'Kraan das mãos do Império Shi'ar. Quem sabe nessa versão do desenho os Externals não podem acabar se tornando os responsáveis por resgatar o Professor X no espaço. Me diz aí, você também tá achando que essa história tá se encaminhando para a Era do Apocalipse? Mesmo que o Fera não seja o Fera Negro, tem alguma coisa muito suspeita rolando com ele. Geral tá vazando em partes por causa dele. E fica a pergunta, e aí McCoy, tá com nós ou tá com os caras? Dá uma olhada na minha análise completa dos episódios 1 e 2 para ver mais detalhes dessa animação impecável. É só clicar aqui do lado e conferir. Valeu, um grande beijo e até a próxima!